Quando há um divórcio, é lugar comum dizer que o casamento não deu certo. Não seria mais apropriado dizer que ele deu certo até determinado ponto? O que vocês dizem? Ou vocês pensam que o casamento foi um equívoco, foi um engano? Vamos começar de novo com a Mônica, que ela ficou desequilibrada. Não, vamos começar agora com a Jaqueline. Depois, tá bom. Não, eu acho que o casamento não foi um equívoco de forma nenhuma. Casei apaixonadíssima. Eu falo que eu tive a minha cota de paixão, a minha cota de amor. Amor nunca é demais, amor nunca é um equívoco. Construir uma família de forma nenhuma é um equívoco. Trabalhar na igreja também não. E, além de tudo, eu tive um parceiro que amava as mesmas coisas que eu, que era o trabalho na igreja. Isso é um pouco difícil, isso é um pouco raro. Aconteceu com a Mônica também isso. O Zé também, né, Zé? Trabalha junto aí com a Sara. E a gente, de certa forma, a gente foi privilegiado nisso, né? Eu vejo tantos casamentos com esse tipo de problema, né? Então, assim, não foi de forma nenhuma um equívoco e deu certo em muitos aspectos, Júlio. Deu certo em muitos aspectos, né? A começar pelos filhos, pelo que foi construído. Existem muitos pontos positivos que eu encontro no ex. Por exemplo, me deixar ter uma carreira, me dar uma autonomia enquanto mulher. Ele nunca foi um homem que me prendeu para isso. Então, eu também pude me descobrir num processo em que eu estava casada, isso tem que ser colocado. Ou seja, teve muita coisa boa, né? Então, mas é que o final, os tempos finais, que duraram aí mais de 5 anos, eles foram muito tenebrosos e muito sozinhos. Por quê? Porque, como existia a questão do pastorado, eu não podia me abrir, né? Apenas com essas 2 irmãzinhas aqui, uma delas o Zé conhece. Foi a Cris. Então, eu tinha a Cris e a Jurema de um lado, eram 2 irmãs na fé que eu podia me abrir, né, que conheciam o ex de outras datas, da data que o bicho nem pensava em ser pastor. Então, não existia o julgamento. Então, esses últimos anos foram muito difíceis e eu acho que essa dificuldade, obviamente, ela ficou agora em destaque. Mas eu também sei que ela será acomodada, ela será digerida, né? É isso. Eu espero que a gente consiga, né, como ex-cônjuges, entender que o casamento foi bom até o momento em que começou a degringolar, né, que foi um pouco antes do divórcio. Mônica? Então, a gente foi melhor amigo um do outro por muitos anos antes. A gente noivou, casou e não chegamos a fazer 5 anos de casados. A gente se separou, tinha 35. Então, eu não consigo pensar, eu sinto injustiçada, porque eu acho que eu me esforcei mais para que desse certo do que ele. Porque depois que a gente se separou e depois que vai pensar sem emoções, ele casou para aquilo onde vocês dois falou que parece que socialmente tem que casar. Então, tinha que casar, o primeiro filho da família. E na minha casa, a minha família não era evangélica. Na minha casa não tinha isso. Não tinha, era amor, ama ou não ama. Minha casa era aberto, lá era conversado. E minha mãe não entendia eu casar com ele. Minha mãe falou, vai casar com esse moço, cheio de problema. Minha mãe falou, vai dar problemas. Minha mãe falou, avisou. Mas eu não ouvia minha mãe porque eu amava. E eu amava e acreditava que ele me amasse. Então, aí logo tive, na lua de mel, já fiquei grávida do Felipe. E eu fui acreditando que eram sinais. Eu fui romantizando a coisa, espiritualizando, acreditando muito nisso. Então, para mim, foi muito forte. E a hora que eu descubro que ele tem, e não foi só uma pessoa, né? Foram 3, que está me traindo, que está mentindo para mim, chega em casa tarde, começa a ter um monte de mentiras, eu vou descobrir. Então, isso foi ficando tão pesado para mim, tão triste, né?
que eu não conseguia entender. Eu falei, mas eu fiquei muito tempo com o Senhor falando assim, mas eu não pedi para o Senhor. Não pedi para o Senhor. Não estava tudo certo, estava todos os sinais. Então, eu fiquei muito tempo com essa dúvida com Deus, se era realmente o que eu fiz de errado para ser traída, o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu fiquei muito tempo nesse questionamento. Então, o que valeu a pena, que eu me lembro, que fica para mim, é meu filho. Se não fosse o meu filho, seria uma página em branco da minha vida, porque eu ia apagar as coisas. Eu tenho uma facilidade de apagar o que eu não gosto, sabe? O que não me agrada, eu tenho uma facilidade para amnésia. Nossa, ia ser uma página em branco. Mas não foi, porque eu tenho um álbum de casamento, eu tenho vídeo, eu tenho as coisas que são o marco da minha vida, que eu acreditei que iam ser, e elas são. Eu dei meu álbum de casamento para o meu filho. Falei, filho, você nasceu de um momento maravilhoso de amor. Nem sempre foi briga, nem sempre foi o que ele vê hoje em dia de discórdia. Foi muito amor. E eu acreditei que esse amor fosse para a vida toda. Então, o que valeu, não tenho dúvida, é só o meu filho. O resto foi investimento, foi troca, foi muita briga, muita discussão, e a traição, e umas mentiras. Você descobrir que a pessoa está falando um negócio, mas uns meses depois você fala, não era verdade. E eu não sou assim, eu sou muito transparente. Então, eu achava que a gente estava no mesmo ritmo, né? Encaminhando, não. Eu estava indo para a direção de construir, e ele foi se distanciando porque se apaixonou e tal. Então, para mim, foi muito descompensador, sabe? Eu me senti injustiçada, porque eu achei que eu investi mais, sofri muito, e eu não estava apaixonada por outra pessoa. Então, quem sai apaixonado, sai motivado, sai com a pele brilhante, sai com motivação. E eu estou em casa chorando. Então, emocionalmente, eu sofri muito. Eu acho que o desgaste foi muito grande para mim, porque eu acreditei que fosse dar certo. Acreditei no aconselhamento com pastores, estamos com gente falando, com psicólogo. Não deu certo. Então, eu tive esse tipo de frustração por esse lado, que depois foi compensado por que já falamos, mas o que compensou, que valeu a vida, foi só o meu filho.